o amor do Pai. Será sobre isso que nós vamos falar hoje. Em João 13,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito ou único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o amor de Deus é altruísta e visa a nossa salvação. A carta aos Hebreus pergunta: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Por que essa salvação é grande, amados? Jesus responde essa pergunta em João 3,16. A miniatura do Evangelho segundo Lutero. O pastor Hernandes Dias Lopes, na Bíblia Pregação Expositiva, expõe um sermão do pastor Marcelo Galberto a respeito desse texto. Ele aborda alguns pontos que nós vamos falar a seguir. Em primeiro lugar, a salvação é grande por causa de sua procedência, porque Deus amou a procedência. Esse amor é eterno e incondicional. Deus colocou o seu coração em mim e em você desde a eternidade. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos e apesar de sermos pecadores. Deus ama. Deus ama porque é de sua natureza amar. Deus ama porque Ele é o amor. O cumprimento desse amor, amados, alcança a pessoa desde Adão até o último que está nascendo agora. A largura desse amor envolve todas as nações, raças, povos e tribos. A altura desse amor mostra que ele brotou no coração de Deus. E a profundidade desse amor é que ele desce ao encontro do mais miserável pecador. Em segundo lugar, a salvação é grande por causa da sua amplitude, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, queridos, ele é extensivo a todo mundo, judeus e gentios. Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. A ênfase aqui não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mau para redimi-lo. Em terceiro lugar, a salvação é grande por causa de sua intensidade, porque Deus amou tanto o mundo. O amor de Deus, queridos, ele é indescritível, eterno e deliberado. Ele amou sacrificialmente. Ele deu o seu Filho amado. Ele entregou tudo. Ele amou você na eternidade. Ele planejou você. Ele pensou em você. E deixa eu dizer uma coisa, ele não abre mão da sua vida. Deus resolveu amar você e escolher você para Ele. Ele nos escolheu em Cristo para a salvação, aleluia. Em quarto lugar, a salvação é grande por causa da sua dádiva, porque Deus amou o mundo, tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem muito ama, muito dá. Deus nos amou a ponto de não poupar o seu próprio Filho. Ele entregou o seu Filho para ser pregado numa cruz, para que eu e você fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Deus nos comprou mediante o sangue de Jesus Cristo. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Escuta isso, querido. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele nos deu o seu Filho antes da fundação do mundo. Deus deu e continua dando seu Filho.
E hoje, nesse momento, Ele está oferecendo a você. Aceite-o enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Em quinto lugar, a salvação é grande por causa de sua oportunidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê. Amados, a salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. Deus deu seu Filho não aos que guardam a lei, aos eticamente sadios, aos religiosos, aos que praticam boas obras, aos sinceros, aos que amam a si mesmo, mas a todos, aqueles que nele crê. Amados, crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho, é apropriar-se da verdade do Evangelho. É preciso colocar sua fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por você. É preciso descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Em sexto lugar, a salvação é grande por causa da segurança do livramento. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Há um juízo divino que alcançará todos. A única maneira de escapar é crer em Cristo. Os que creem em Cristo são selados pelo Espírito Santo, são lavados, são justificados, são guardados e têm seu nome escrito no livro da vida. Quem crer jamais perecerá. Como pode alguém, queridos, perder uma coisa que é eterna? Aquele que crê é membro do corpo de Cristo. Poderia Cristo perder seus membros? Aquele que crê já passou da morte para a vida. Está justificado. E nenhuma condenação há mais para ele. Tornou-se filho de Deus. É nova criatura. Nasceu de novo. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nunca mais perecerá. Porque tem a vida eterna. Em sétimo lugar, a salvação é grande por causa de sua oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Não é vida passageira, é vida eterna. É a mesma vida de Deus, é comunhão com Ele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a enchê-la com regozijo. Com regozijo. Não perca a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. Essa é a palavra que o Senhor quis ministrar ao nosso coração hoje. A minha oração é que o Espírito Santo aplique esta palavra de forma poderosa sobre a sua vida e que os seus olhos sejam abertos para que as verdades do Evangelho gerem transformação e renove a sua mente dia a dia. Fique na paz do Senhor Jesus.